Pronto, já estamos gravando aí. Tudo bem, menino? Vocês, como é que estão? Tranquilo? Tranquilo. Então, nossa última aula do semestre, né? Então, fechar com vocês aí. Então, vocês vão ter aí, na faixa de 15 minutos, mais ou menos, né? Para a apresentação de cada um. Tá joia? Então, é a Beleza. Milena, a Ana e o Léo, não é isso? A ordem. Ok? Ok. Então, podemos começar, Milena. E você contigo aí para você começar a sua aula. Eu fiz pro inglês, né? E a oralidade a oralidade e o possessivo com a apóstolo. Então, sobre o plano, ele é para o 6º ano do ensino fundamental. Tem um input que é Metro Rocks Lost and Found, é um vídeo, né? E o segundo é o output, que é Lost and Found Situation in which students go around asking and answering whose items is this. Então, a habilidade na base comum curricular é descrever relações por meio da possessão. Para a preparação da aula, precisa utilizar equipamento de multimídia para projetar o vídeo do input. Caso não esteja disponível, pode baixar o áudio e produzir para os alunos. Seria necessário também o uso de um projetor para mostrar algumas imagens, mas eu perdi essas imagens, no caso. Então, não deveria ter. O output será necessária uma caixa e uma sacola ou sacolas em quantidades suficientes para cada aluno receba uma. Com tarefa, na aula anterior, deverá pedir aos alunos que tragam consigo de 3 a 4 objetos pessoais e os guardem em segredo até o momento da aula. Então, a oralidade e o contexto. Iniciar a aula perguntando aos alunos se eles já perderam algo. Tipo, do you ever lost things? Exemplos de coisas que as pessoas perdem com frequência, como chaves, guarda-chuvas e etc. E pedir aos alunos que observem o slide e diga que esse astronauta perdeu o capacete. Escreva a resposta usando um caso possessivo. This is the astronaut's hat. E pergunta para os alunos que ideia essa expressão sublinhada transmite. Então, what is the idea when I say astronauts? Espero que eles respondam algo relacionado à posse ou que o capacete pertence ao astronauta. Se os alunos não responderem, questiona, né? Se é possessão, se é pela aparência, e os alunos deverão dizer que é pela possessão. Então, descrever que o chapéu pertence ao astronauta, com essa imagem aqui. O objetivo seria mostre ou leia para a turma o objetivo dessa aula. Tipo, explicando que a aula será focada no caso do possessivo. Sendo, tipo, today we will learn how to use the possessive case. Então, a expectativa é que os alunos percebam do que se trata o vídeo e como solucionar o problema, de como quando a gente perde alguma coisa no transporte público. Reproduzir esse vídeo aqui. Você acha que eu preciso reproduzir o vídeo, professor? Deixa eu ver, você tem como produzir? Se tiver como,
você reproduz, senão você prossegue. É um vídeo bem curtinho. Vocês estão vendo o vídeo? Vamos lá? Vocês não estão vendo o vídeo, né? Não. 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 Ladies and gents, without further ado, I present to you a story about the Metro! Hey. Just left the record store. I bought a new CD. I caught the bus on Franklin Avenue by UCB. On Stockton, I grabbed my stuff, backpack and such, but I left my bag sitting at the back of the bus. Didn't remember the bus number that I was robbing. I woke up on the store last night. I ran across the street and heard my problem in the notes. Like this stuff. Go to metro.net and find an item description. Be as detailed as possible to find the item with the route you took, the bus number, and the day that you were riding it. 2. Call the lost and found to find where the place is. They'll let you know if they found what you lost or if they did it. What in the world are you talking about? Man, I just want to tell you about the lost and found. Go to the lost and found. I lost my boots. My favorite too. They were made of snakeskin, man. They were so cute. Tell me how's this sound? You can probably find your goods at the lost and found. The bikes, the binders, the purses, and the tires. You lost it on the bus, there's only one place to find them. Follow these instructions I'm providing fairly clearly so that you can make it easy trying to find your lost material. 1. Be a train over what that was training. Go to metro.net and give an item description. Find what the place is. Monday through Saturday here in the Square Station. Great, give them 3 business days to business. They'll let you know if they found what you lost or they did. No panicking, this shit can calm you down. Now you don't have to search for the lost and found. No panic, this is the call that you found. No found. No panicking, this shit can calm you down. Now you don't have to search for the lost and found. No now you don't have to search for the lost and found. Found it with no problem. The lost and found. Deu para assistir o vídeo, viu, Milena? Uhum. Então, continuar. Tá. Depois da reprodução, eu entregaria também. Após a primeira reprodução, pergunte aos alunos se conseguiram entender ou qual o propósito do vídeo, entregar aos alunos as perguntas de compreensão e leia toda a atividade de compreensão. Depois, após o vídeo, corrigir e ver se eles ainda têm dúvida, no caso, né? O output seria 20 minutos e que os alunos apliquem conhecimentos adquiridos na aula em uma situação comunicativa. Ok. Aí seria do que vector eles viram no vídeo, que o vídeo fala mais ou menos sobre isso aqui. Então, trazer uma caixa para a sala com o letreiro Lost and Found.
no início da aula, eu peço para os alunos que coloquem de 3 a 4 objetos na caixa e sem que os outros vejam o que eles estão colocando. Aí, para colocar eles em sacolas e distribuir entre os alunos. Então, eles deverão sair pela sala perguntando: Are these your... or is this Mary's? E assim por diante. E aí, os coleguinhas respondendo em inglês e com de preferência com apóstrofo. E é neste momento que é importante que que o professor circule pela sala para se certificar que os alunos estão, de fato, utilizando o possessivo. Aí, no caso, seria a atividade do, tipo, conversar com eles com o que eles aprenderam, feedback. Então, que os alunos saiam da sala de aula com a sensação de que conseguem falar utilizando os possessivos de forma adequada. É importante pontuar que o objetivo era falar em inglês, que não precisa ser perfeito, mas que tentar já era bom. Colocar os alunos em um círculo e explicar que eles irão utilizar o possessivo para falar de algum objeto que pertence ao colega. E eles devem, então, tocar o objeto que pertence ao colega e dizer "This is Joe's watch". O próximo Joe, no caso, deve falar sobre algo do colega e seguinte, e assim até o final. Essa atividade fica melhor porque eles, além deles conversarem entre eles, falando em inglês, eles vão aprender mais fácil o fato do possessivo. E é só isso. Então, já essa foi sua exposição, a sua aula, né, Milena? Não, ótima, uma ótima, digamos assim, enfoque, né? Muito bom para aula de inglês. Algum de vocês tem alguma pergunta a fazer a Milena? Tudo certinho, gente? Tudo certo. Eu achei bem didática a aula dela. Foi bem didática. Muito boa aula. E é bom, e trabalhou com inglês, né? É excelente, né? Porque, né, nesse aspecto, como o curso de vocês é letra português, como eu falei, né? Vocês puderam fazer a aula em português, né? De português para os alunos, né? Do ensino fundamental e ensino médio, ou também para fazer inglês, né? Aí deixar a critério de cada um. Isso aí não influencia em questão de pontuação ou não, né? É importante a aula que você dê, se sinta à vontade. Foi bom a aula por questão bastante didática, né? E explorando essa questão do possessivo do inglês, é muito bom com o apóstolo, é excelente. Bom, agora é que a Ana que vai falar. Milena, você manda, viu? Você chegou a mandar no WhatsApp o seu plano de aula e a sua No apresentação? Word. Eu mandei a apresentação, só. Daqui a pouco eu vou ver se eu mando o Word. Ver se eu acho o Word. Isso, manda o plano de aula também no Word pra gente ver isso aí. Tá certinho, tá? Então tá bom. Agora vamos ver agora com a Ana. Agora é contigo, Ana. Beleza. Só abrir aqui. Gente, só mantenha os microfones fechados. Só deixa a Ana com o microfone dela aberto. E se caso alguém queira fazer alguma pergunta, sim, vocês podem abrir o microfone e fazer alguma pergunta para a Ana, né? Caso queiram. Se não, deixe o microfone fechadinho. Vou deixar o meu também para que não haja nenhuma interferência na aula dela. Tá certo? Estão conseguindo visualizar? Sim, sim. O seu plano de aula, sim, sim.
Então tá, esse é meu plano de aula, que vai ser sobre a língua portuguesa, né? Meu público-alvo é para o ensino fundamental, para o 9º ano. E eu coloquei aqui de 5 a 6 aulas, que vai ser como uma sequência didática, então vai pedir bastante aulas. O tema da minha aula é o gênero textual entrevista. Então, quais são os meus objetivos? O meu objetivo geral é utilizar por meio desse gênero a habilidade da criticidade, análise nas competências de oralidade e escrita do aluno. Os específicos é ensinar o conceito dos gêneros jornalísticos e suas ramificações. Aprender a utilizar a língua como uma interação ativa, no qual pode ajudar a conhecer e explorar todo mundo em meio às suas identidades diversas. Compreender que a língua e a escrita evoluem junto com a tecnologia. Então, falando em geral daqui dos meus objetivos, é que eu quero, por meio desse gênero, entrevista, fazer com que o aluno perceba a evolução que a língua ela faz junto com a sociedade, porque esse gênero jornalístico, entrevista, que nós vamos abordar hoje aqui, ele está muito atualizado, né? Junto com as tecnologias. Então, um dos objetivos centrais é fazer isso, né? Que o aluno entenda que você pode ligar, né, a língua portuguesa com a nossa tecnologia, com o mundo de hoje. Então, o conteúdo. A professora irá apresentar o que iremos fazer nas próximas 5 aulas, no qual os alunos irão aprender os conceitos de gênero textual, o gênero jornalístico e o gênero entrevista, para analisar, ver exemplos, praticar com as atividades e trabalhos em grupos, finalizando com retomadas do conceitos para melhor compreensão. E no final de tudo, todos os alunos irão fazer um trabalho. A aula deverá estar em ciclos e cada aluno deve estar com algum colega que será sua dupla até o final de todo este conteúdo. Então, para ser uma forma mais dinâmica e mais atrativa para os alunos, eu optei por colocar, né, sempre deixar uma sala em círculo e cada um, já no início, escolher um colega que vai trabalhar até o final desse conteúdo. Então, até a gente falar sobre o gênero entrevista, ele vai fazer seus trabalhos, vai fazer suas atividades, enfim, com esse colega que ele escolher. Assim, eu acho que chama mais atenção do aluno, né? Eu vou fazer com aquele meu amigo, então beleza, a gente vai junto, né? E como que eu iria aplicar esse gênero? Primeiro, eu vou apresentar o conteúdo ao aluno. Eu vou fazer um questionamento, né, de quais são as formas de interagir com outra pessoa, por exemplo. Como que eu consigo ficar sabendo de uma notícia? Como que eu consigo saber mais profundamente sobre a minha banda, livro, filme ou ator favorito nos tempos de hoje? Logicamente, eu acho que todo mundo aí pensou que é pelo celular, Facebook, né? Todas essas plataformas. Então, é bem isso que eu falo aqui, ó, o que não está em negrito, né? Hoje temos muitos meios que respondem a todas essas nossas perguntas, como, por exemplo, jornais online, sites de fofoca, entretenimento, curiosidade, podcasts, programas, entre tantos outros. E tudo isso está inserido dentro de meios mais grandes, como o YouTube, o Facebook, o Instagram e o Twitter e assim por diante, né? Daí eu ia mostrar, né, essa foto, porque lógico que eles teriam muita relação com tudo isso, né, com essa foto. E daí eu ia perguntar para eles falar, né, para eles, na verdade, que tudo isso que a gente falou é um gênero. É o gênero textual, o jornalístico, tem o jornalístico, entrevista, notícia, o reportagem, né? Tem vários tipos. E perguntar se eles já ouviram ou leram algum tipo desse texto semelhante ao que a gente está falando. Por exemplo, se eles leram uma notícia, por exemplo, sobre um famoso, e se eles sabiam que aquilo lá, aquele estilo de texto, era um gênero, por exemplo, entrevista, era uma notícia. Ia perguntar para eles se eles tinham essa noção.
Tá, aqui eu iria falar para eles o que nós íamos fazer. Que nós íamos ver os diferentes formatos do gênero jornalístico, com cartazes, com recursos, com exemplos de gêneros entrevistas e jornalísticos. Assistindo a vídeos, comparando as características de cada gênero, né? Podendo ser os tipos de entrevista oral, presencial e escrita. Depois, em seguida, antes de apresentar o conceito, eu iria apresentar os exemplos. Eu iria falar que iremos analisar, conversar e debater as características desses exemplos abaixo. Cada dupla deverá escrever pontos que chamaram a atenção e analisar as seguintes questões. Então, aqui, eu ia disponibilizar 3 tipos de exemplo. Primeiro, o gênero jornalístico. Eu iria levar vários jornais, para que eles possam ter contato com papel. Como aqui a gente não tem, eu vou colocar aqui, né? Seria... Peraí que vai carregar. Deixa eu colocar para carregar isso aqui. Aqui, ó. Seria capas de jornais e jornais, né? Para eles explorarem, pegar o material mesmo, que eu acho que é importante também. Então, eles iriam explorar. O segundo seria o gênero entrevista, o exemplo 1. E eu iria dar 2 exemplos de entrevista. O 1, eu iria mandar a foto no celular de cada um para melhor visualização. Então, eu acho que ter esse contato com o aluno, essa intimidade, assim, por dizer, com o aluno, assim, gente, ó, eu vou mandar aí no celular de vocês, lógico, com a permissão da professora, só olhem essa foto, a gente ia confiar no aluno, né? Lógico que pode ocorrer casos, enfim. Mas eu iria falar para eles abrirem essa foto aqui. Vamos ver se vai abrir. Que é uma entrevista escrita, né? Que eles fizeram aqui com esses atores. É uma entrevista bem simples. E o segundo exemplo seria, daí todos juntos na sala, né? Com a ajuda do retroprojetor, do notebook, nós iríamos assistir uma entrevista. E essa entrevista é aqui que lá acho que todo mundo conhece, né, o programa Conversa com Bial, que ele fez recentemente com Barack Obama. Então, lógico que essa entrevista ela é enorme, então a gente iria assistir os minutos iniciais para a gente poder pegar as características da entrevista mesmo. Eu não vou passar aqui a entrevista, porque, como vocês podem ver, ela tem 10 minutos e muito mais ali. Só que quais aspectos dessa entrevista, né, que ela é uma das entrevistas, eu acho que é uma das entrevistas que a gente mais vê, né, que é em programas assim, ela começa ela vai mostrar fotos relatando bem importantes do Barack Obama, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Mas, enfim. Aqui ele faz essa introdução. Logo em seguida, o Pedro Bial, ele vai fazer uma introdução. Ele vai falar tudo, quase tudo, né, assim, que o Barack Obama fez. Deixa eu só passar aqui para ver se vocês conseguem perceber. Enfim, gente, então aqui ele vai fazer várias características, aqui, só nesses 10 minutos, nós conseguimos várias características de uma entrevista. E por que eu escolhi o Barack Obama e esse tema, né, essa entrevista? Primeiro, porque ela é muito atual, foi recentemente, né, foi 16 de novembro,
E todo mundo conhece o Barack Obama e acho que todo mundo se interessa um pouco por ele, e principalmente porque ele já foi presidente, né, dos Estados Unidos, porque todo mundo hoje conhece os Estados Unidos e ama praticamente os Estados Unidos, né? Então, acho que seria uma entrevista muito atrativa para as crianças, né? Lógico que a gente não ia ficar vendo tudo, porque senão ia ficar uma coisa muito monótona, né? Enfim, a gente... E daí, nesses 3 exemplos que eu mostrei agora, eles iriam analisar essas 6 questões. Iam anotando para ir pegando pontos para depois a gente discutir, né? Por exemplo, aqui, qual é o tema da entrevista? As marcas linguísticas do entrevistado e do entrevistador. Como assim? Por exemplo, eu sendo um entrevistador, eu ia ter aqueles pontos de né, tipo assim, e essas marcas linguísticas, né? Tanto do entrevistador como do entrevistado. Aqui, ó, como começa uma entrevista? Então, ali eu já falei, né? Naquele programa ali, ele coloca as imagens dele, né? Com ele falando algumas falas importantes do Barack Obama. Depois ele dá uma introdução falando tipo assim, de como ele é magnífico, né? Até na entrevista escrita, como começa? Deixa eu colocar aqui de novo. Começa com perguntas simples, né? A gente pode colocar aqui qual é o seu signo? Perguntas mais simples para tudo ficar interligado, né? E assim por diante, ali as outras também seriam tudo interligadas. Então, a gente ia analisar esses 3 tipos, e isso ia tomar muito tempo, acho que às vezes até umas 2 aulas para ser uma coisa bem detalhada mesmo. Depois, então, desse apresentar esses exemplos, de conversar com eles, eu ia apresentar o conceito. Lógico que aqui, durante essas explicações, essas conversas com os alunos, eu já iria ter falado, a entrevista é assim, 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 né? O gênero jornalístico, ele é assim, que deriva, que tem várias ramificações, né? Só que aqui eu ia especificar os conceitos, fazer com que eu escrevesse no quadro e eles escrevessem no caderno, porque além de eles ter aqui, nesse momento, um aprendizado visual, né? Aqui eles seriam de escrita, né? Então, ó, escrever no quadro os conceitos para melhor fixação, igual eu falei. Das autoras que eu peguei aqui nas referências, né? Que seriam essas aqui, que elas têm embasamento falando sobre os gêneros, embasamento sobre a teoria de Bakhtin. Então, aqui. Teria que pegar essa aqui. Depois, nós iríamos para uma atividade. Qual que seria essa atividade? Em dupla, os alunos irão receber uma folha para fazer uma entrevista sobre o hábito de leitura com o seu colega e depois fazer vice-versa, né? De cada um fazer cada um. Como assim? Então, eles iriam receber, cada um, essa entrevista aqui, uma entrevista escrita, né? Como a gente viu no exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui. Iriam receber, né? E seria o entrevistado e o entrevistador depois e vice-versa, né? Aqui fala sobre o hábito de leitura, né? Você considera que o tempo dedicado à leitura é suficiente, insuficiente e assim por diante, né? Aqui ela é bem extensa, mas é tudo de xizinho, então não tem problema. Essa seria a primeira atividade. Daí, como trabalho, esse seria um trabalho mais árduo, né? Mas por isso que até eu coloquei bastantes aulas para eu poder auxiliar e ajudar em tudo. Qual seria esse trabalho? A sala será dividida em grupos de 3. E cada grupo terá que apresentar nas aulas seguintes um aspecto de entrevista. Como, por exemplo, o grupo 1 irá apresentar um jornal. Eles podem escolher o tema, sendo bem criativos para chamar a atenção do público, que esse público será a sala de aula. Então, como assim, Ana? Eu lembro que enquanto eu estava, eu não sei se foi no 9º ano exatamente, mas eu já fiz esse trabalho.
a professora fez a gente apresentar como se fosse um jornal nacional mesmo, né? A gente tinha que ir vestido a caráter e fazer notícias assim, ter a mulher do tempo, enfim, foi bem legal. Então, isso eu tenho guardado para mim até hoje. Então, eu falei, vou fazer isso também com os meus alunos. Então, seria eles fazer realmente um jornal, daí teria uma entrevista, enfim, com aspectos. Não obrigatoriamente só com a entrevista, pode ser com todo o aspecto do gênero jornalístico, que tem a notícia, a reportagem, enfim. O grupo 2, como por exemplo eu coloquei aqui, irá apresentar um podcast sobre assuntos importantes para a sociedade. Então, qual é a diferença do grupo 1 para o grupo 2? Esse seria um podcast. E sobre o assunto, eu já coloquei, sobre um assunto importante. Seria sobre o quê? Meio ambiente, sobre educação, enfim. Então, um podcast mais importante. O grupo 3, por exemplo, vai apresentar uma entrevista escrita feita com algum membro da cidade importante, como, por exemplo, um vereador ou a diretora da escola, e assim por diante. Então, esse 3 seria um pouco mais árduo, mas eu acho que com a diretora da escola seria fácil, né? Mas qual que é a intenção desse trabalho? Que eles corram atrás mesmo, e para eles correr atrás de fazer esse trabalho, eles teriam que entender muito bem o que seria o gênero jornalístico e o gênero entrevista, para eles poderem saber muito bem tudo isso, né? Então, seria esse trabalho. Para finalizar, eu acho que finalizar de um modo mais clean, assim, né? Retomar os conceitos do gênero e conversar com os alunos sobre a importância desse tema. Então, lógico que aqui, por exemplo, nesse trabalho, se tiver para apresentar em vídeo, nós iríamos assistir. Se fosse para eles fazerem ao vivo ali na sala, né? Nós iríamos, teria todo um tempo. E para finalizar, né, seria depois desses trabalhos, nós iríamos retomar qual que é o conceito mesmo, né? Qual que foi o intuito. E ver se eles realmente gostaram dessa sequência didática e falar, realmente, gente, essa é uma sequência didática, que foi isso e isso. Então, cada ponto da aula foi um propósito para vocês aprenderem, né? Então, isso seria finalizar a aula. Então, os recursos didáticos que eu iria usar, como eu já falei, né? O quadro branco, pincel, projetor multimídia, notebook e assim por diante. Avaliação, então, nós não teríamos uma avaliação escrita. A avaliação deles seria por meio de toda essa sequência, né? A avaliação será analisada em cada aluno, então, diferentemente, não seria em modo geral. Cada aluno específico terá sua nota individual. Será como? Por meio da interação, do seu desenvolvimento, da criatividade, se aprendeu, né? E das tarefas feitas, e atividades feitas e os trabalhos, né? Então, é desse modo que ele seria avaliado. Aqui tem as minhas referências, né? Que bastante. Aqui são os livros, não. Os cadernos do PDE que eu peguei no Dia a Dia Educação. Coloquei aqui a BNCC também, que eu não tive tempo de referenciar. E aqui eu coloquei mesmo algo só para mim, que é as habilidades que eu embasei da BNCC, né, do campo jornalístico midiático. Então, eu tenho todas essas aqui que falam realmente o que eu fiz ali em cima. E é isso a minha aula. Ficou muito extensa. Parabéns, Ana, pela aula. Excelente aula. Gostei muito. E, inclusive, o plano de aula, você fez a aula justamente casada com o plano de aula, dentro do plano de aula, você não saiu do plano, né? Você fez tudo certinho, na sequência. E é excelente, valeu, viu? Meus parabéns. Agora o Léo. Agora você, Léo, para a gente fechar essa aula de hoje. Beleza, professor. Eu não fiz PowerPoint.
Tem problema? Não, você fez o plano, né? Então você apresenta o plano, então. E aí você faz a aula baseada no plano. Uhum. Então, vou colocar para apresentar aqui. Tela inteira, né? Hã? Tela Isso. inteira, né? Sim. É. As meninas vão te ensinar aí. Tá. Estão vendo? Ainda não. Tá E agora? carregando. Tá carregando. Vai sair. Deixa eu ver. Agora saiu. Tá aparecendo aqui. Pode ir. Tá, eu vou. Agora tá? Ó, vamos fechar o microfone. Então tá, Ana professora, a e minha... só deixa o Léo por enquanto com o microfone aberto para a aula fluir bem. Se alguém tiver alguma coisa para fazer, alguma pergunta a ele também, vocês podem abrir o microfone e falar, tá? Ou então, no final, né, a gente pode comentar entre todos aqui o que a gente fez hoje, tá bom? Então, vai lá. Léo. Beleza. Tá. Então, a minha aula vai ser para um 6º ano, tá bom? Essa aula vai ser a primeira aula sobre pronomes, né? Então, vai ser a aula que eu vou introduzir o conteúdo. Então, eu creio que ela vai demorar aí, o tempo dela vai ser uma aula mesmo, para introduzir. O tema da minha aula são pronomes pessoais, pronome de tratamento, e pronome demonstrativo e pronome progressivo. Possessivo. Tem outros pronomes, só que nessa primeira aula vão ser esses que eu vou trabalhar. Então, esse é o tema da minha aula. Os objetivos da minha aula os alunos devem saber a função de cada pronome e o que eles representam na escrita. Os alunos devem diferenciá-los dentro de cada texto e devem saber qual a classe aquele pronome pertence. Então, 2 objetivos que eu tenho na minha aula. O conteúdo, pronomes, são palavras que compõem os substantivos, podendo substituí-los direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Aí vem as ramificações, né? Os pronomes pessoais referem-se às pessoas no discurso, ou seja, aos agentes envolvidos no enunciado, podendo ser a primeira ou a segunda ou a terceira pessoa do singular ou do plural. A primeira pessoa, eu no singular, nós no plural. Segunda pessoa, tu no singular, vós no plural. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? E terceira pessoa, ele, ela no singular. Eles, elas no plural. Os pronomes de tratamento são utilizados como alternativas para tratamento. Você, senhor ou senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa magnificência, vossa santidade, vossa reverendíssima, entre outros. E os pronomes demonstrativos, que é a, os ou as, são os pronomes demonstrativos, quando se referem a aqueles ou aquelas, aquilo, isso, mesmo e próprio, pronomes demonstrativos. Designam um termo igual a outro que já ocorreu no discurso. Os pronomes possessivos são os tipos de pronomes que fazem uma referência às classes de discurso, indicando uma relação de posse, ou os pronomes possessivos mantêm uma estreita relação com os pronomes pessoais, pois indicam aquilo que cabe ou pertence aos seres indicados pelos pronomes. Esses são o meu conteúdo que eu vou introduzir na aula. A minha metodologia vai ser aplicação de exercício, aula expositiva e estudo dirigido. Solução de problemas e seminário. A avaliação, participação do aluno, eu vou avaliar os alunos pela participação, prova escrita, exercício de fixação e trabalho feito em sala. Aí, professor, para os meus alunos, primeiramente, né, eu vou explicar o que é pronome, que é a classe de palavras, como eu já disse aí, que substitui o nome, né? Tem como finalidade indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo, espaço, sem utilizar o seu nome.
Aí tem os pronomes substantivos, que eu também vou ensinar ele, que é aquele que desempenha a função de substituir, igual ele e ela. Para a fixação desse conteúdo, que eu não consegui trazer aqui, porque eu não soube colar. Na verdade, deu um errinho lá e eu desisti, na verdade. Mas, para os alunos, eu, como deixa eu ver aqui, na minha metodologia, que vai uma aula expositiva, eu vou levar um telão, né, ou se a escola levar, não, a escola vai ter um telão, e eu vou colocar um texto usando bastante esses pronomes substantivos, ele, ela, que substitui o nome, né, essas palavras que substituem o nome, e pedir para eles identificar naquele texto o substantivo, o pronome substantivo. Vocês estão entendendo? Estou falando muito rápido? Tô tranquilo, pode seguir. Tá. Então, seria isso. Aí também depois eu vou explicar o pronome adjetivo, que é aquele que acompanha ou modifica o substantivo. Aí eu vou dar um exemplo dentro da sala de aula. Exemplo, a minha caneta é azul. Aquelas canetas são azuis. Então, eu substituí o substantivo, minhas por aquelas. Então, esse é o adjetivo. Aí eu vou entrar já na ramificação, né, que são os pronomes de tratamento, porque eu acho que essa parte do pronome é bem fácil de explicar para eles. Pronome de tratamento, que é aqueles que a gente usa com pessoas assim alto, que tem um alto cargo, ou uma pessoa de respeito. Primeiramente, tem o pronome de tratamento. Vossa Senhoria recebeu o documento. Você poderia mudar... esse aqui é informal. Você poderia mudar essa roupa para ir à festa? A vossa magnificência gostaria de assinar os diplomas agora? Atenção, majestade. Perdão, alteza. Cuidado, excelência. Vossa santidade iria a Roma hoje? Esses são os pronomes de tratamento. Aí, eu vou perguntar para vocês, né, porque vocês são meus aluninhos agora. Vossa santidade. Para quem que a gente usa, pessoal? O Papa. O Papa. Excelência, para quem que a gente usa? Presidente? Presidente. Não para o juiz? Excelência? Ah, é verdade. É para o juiz, isso. E majestade? Da rainha. Ou rei. Isso. Ou rei, que seria eu, no caso. Ai, nossa! Vossa magnificência, para quem que a gente se dirigiria assim? Hã? Não, esse eu não sei. Magnificência, tá ligado com a gente. É para reitor, pessoal. Ai, tava na ponta da língua pra falar. Assim, tipo, a gente tem que chamar o Lars de... Lars? Ele não é Lércio, é aquele cara que sempre fala o nome, né? Aí. Deveria... Lars, a gente devia chamar ele de... Vossa magnificência, o senhor gostaria de aumentar as nossas férias para 3 meses? Teria que se dirigir para ele dessa forma, entendeu? Não chega lá, pode aumentar, não, é vossa magnificência. Então, esse, dentre outros, pessoal, são os pronomes de tratamento, tá bom? Fixou bem na memória de vocês? Sim. Tá bom. Se não fixou, depois o professor vai trazer uns exercícios, tá bom? Bem facinhos, que vai ajudar muito na hora da fixação desse pronome aqui, que ele é muito fácil. Aí, pessoal, dentro do pronome pessoal, eu não coloquei ali no meu tema, porque e seria outra aula, mas já que eu estou aqui, eu já vou falar para vocês. Tem os pronomes pessoais do caso reto. Alguém sabe, né? Alguém já ouviu falar nas séries anteriores que você passou? Alguma professora já falou sobre os pronomes do caso reto? Eu não tenho a menor ideia do que posso Você não tem a menor ideia. A Ana, lembra, Ana?
Eu lembro mais ou menos. Nossa, tem que me recordar. Fala Os aí. pronomes. Eu escrevi o texto. Esse é um exemplo. Qual que é o pronome aqui? Lembrei agora. Lembrou? Vós escreveste o texto. Aí Nossa, tem, sério? aí tem plural, tem singular. Entendeu, né? Aham. Tem esses pronomes, como falou do caso reto, né? Que esses pronomes pessoais, pessoal do caso reto, também tem os dos casos, do caso oblíquo, do caso oblíquo. Aí se você também puder explicar um pouquinho isso também, rapidinho. Tá, eu vou ver aqui se eu marquei aqui no meu caderno, professor. Porque eu acho, mas eu acho que eu marquei. Mas eu vou Também pode explicar aqui falar para também você. aí, ó, a Ana, a Milena Isso. também. Fique à vontade de fazer pergunta. Vocês estão entendendo o que é pronome, pessoal? O professor não Yes, escutou. sir. Sim. Ah, então tá bom. Então vamos pegar firme que falta 15 minutos para o recreio, tá? Então a gente vai ó, rapidinho nessa matéria aqui para a gente tentar terminar para fixar, tá? Então, pronomes do caso reto, já fomos pronomes de tratamento. O que são pronomes possessivo? Ó, vamos ver a raiz da palavra, possessivo. É de posse, né? Isso, Ana, parabéns. É de posse. Você pode dar um exemplo? Meu. Meu, isso. Meu, minha, Colocar. colocar. E são pronomes que exercem uma função de mandar, né? Para a gente ser mais claro. Então, os Isso. pronomes de possessivos são esse. E agora os pronomes demonstrativos. Esse é muito fácil. Esse a gente já viu na aula anterior. Vocês lembram? Esse é Sim. ele? Isso, estes, estas, isto, esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Aí tem uma relação de tempo dentro desse pronome demonstrativo. Que o presente, qual que a gente usa no presente desse demonstrativo? É este. Este. No passado ou no futuro próximo, qual que a gente usa? Isso. Esse. Esse, com esse, né? Isso. Isso, parabéns. E agora a gente já falou de todos. Agora eu vou mostrar para vocês a atividade, tá bom? Só um minutinho, que o professor vai achar. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, estamos Ah. sim, pode continuar que estamos vendo. Tá, vai abrir aqui a atividade, tá, professor? Ó, atividade sobre pronome. Lembra que eu falei no começo da aula? Para a gente fixar a matéria. Complete as frases com o pronome eu ou mim. Só um minutinho. Ó, vou comprar aquela casa para... Eu. Ó, a preposição aqui, ó. Vou comprar aquela casa para... Mim. Isso, tá certo. Muito Preciso de bem, um isso mesmo. Isso, preciso de um financiamento para comprar aquela casa. E agora? Eu. Eu comprar aquela casa. Certo. Excelente. Faltam 15 dias para entrar de férias. Eu. Exatamente. Eu. Aquelas Muito bem. flores são para... Mim. Isso. Uhum. Eles viajaram antes de... Mim. Mim. Parabéns, gente. Vocês estão aprendendo certinho. Deixa eu Eu estou só, muito feliz. vou fazer só uma contribuiçãozinha aí, só para você. Notem Isso. que, no caso, esses pronomes aí, quando se usa o, vou dizer, por exemplo, o mim, por exemplo, faz parte dos pronomes do caso oblíquo, que é o, as, os, as, mim, mim. Então, normalmente, esses pronomes, mim, se coloca geralmente final de frase. Normalmente, geralmente depois do caso do verbo, né? Se coloca no final. Porque, por exemplo, aqui, ó, notem que onde tem o eu, sempre vem antes do verbo. Quer dizer,
Na realidade, se você pode até, no caso, se você não, se quiser omitir o pronome nesses dois casos aqui, no B e C, o eu, você pode também, porque o verbo inicial já está conjugado em primeira pessoa. Por exemplo, preciso, quer dizer, eu preciso de um financiamento para, você podia dizer assim, preciso de financiamento para comprar aquela casa. Estaria correto você não colocar o eu, porque, né, já vai concordar com preciso. Mas para ficar, digamos, a frase, digamos assim, Completa? é mais plena, você coloca eu. Então, para eu comprar. Você não coloca para mim comprar, porque estaria errado essa mim. Agora aqui, o segundo, por exemplo, faltam 15 dias para eu entrar de férias. No caso aqui é essencial o eu, porque primeiro o verbo ele está em forma indefinida, né? Faltam 15 dias, faltam. Então não está definindo uma pessoa. Por isso, neste caso, o eu é importante. Porque senão eu poderia colocar, porque aqui só colocou a opção eu e mim, não é isso? Perfeito. Mas se você não tivesse colocado nada, aqui caberia um tu, um ele, né? Para tu entrar de férias, para ele entrar de férias, entendeu? Então, aqui é necessário ter o pronome eu. Agora aqui, aquelas flores são para, separação para eu. O português fica muito feio. São para mim. Note que é sempre final de frase. Eles viajaram antes de mim. E não dizer antes de eu. Quer dizer, entendeu? Então, o pronome oblíquo justamente trabalha na forma, geralmente em final de uma frase, final do verbo, entendeu? E geralmente trabalha nessa linha aí, né? Nessa questão aí, né? Bom, só para dar um complementozinho. Isso. Mas pode continuar, Léo. Ó, agora vamos para a segunda questão, pessoal. Ficou clara a explicação do professor? Sim. Ah, tá. Ele é meu estagiário, tá, pessoal? Ele está no terceiro ano de letras português. Mas está excelente. Os exemplos estão sendo muito bons, Léo. Valeu mesmo. Isso. Agora, julgue o emprego dos pronomes nas orações a seguir, em certo ou errado, de acordo com a gramática normativa. Vou ler para vocês para ficar mais simples. Ele disse que era para mim comprar aquele livro. E essa frase está, mediante a essa explicação que o meu assistente deu, se essa frase está certa ou errada? Errada? Exatamente. Muito Milena, o que está acontecendo? Presta atenção, foco, senão você não vai aprender. Você chamando o professor de assistente. Gente, estou dando aula, a gente incorpora o professor aqui, baixa Não, aqui o professor é o Léo agora. O professor sou eu. Desculpa. Ó, vamos lá, retomando aqui, ó, pessoal, retoma as energias para concentrar e para memorizar. Comprei um casaco para mim, caso faça frio no avião. O que vocês acham? Ó, vou ler para vocês. Comprei um casaco para mim, caso faça frio no avião. Agora eu vou ler da outra forma. Eu comprei um casaco para eu, caso faça frio no avião. Essa aí tá fácil. Eu acho. Deixa eu falar meu ponto de vista, mas eu não sei se está certo. Uhum. Eu acho que seria assim: comprei um casaco para mim, vírgula, caso faça frio no avião. Exato. Faltou uma vírgula aí, também acho. Uma vírgula. Mas o assim. professor esqueceu. Tá, tudo bem. Mas mesmo sem, mesmo sem a vírgula, quer dizer, a vírgula é o correto, porque para separar essas duas frases. Mas note que depois de para, você está colocando um para, uma preposição aqui, né? Você não pode colocar para eu. Aqui sim, eu comprei um casaco para mim, no caso assim. O eu não precisa porque eu comprei já está em primeira pessoa, como eu falei. Então, não é necessário, entendeu? Isso aqui. Mas tudo bem. No caso aqui, só cabe mesmo mim. Essa aqui, vamos dizer, está correto. A vírgula é necessária, sim, como foi falado aí. Mas, sim, em relação ao pronome, essa frase está certa. Está certo.
Uhum. Então vamos para a letra C, pessoal. Apesar de não querer, eles concordam conosco. O que vocês acham dessa frase? Oi? Quererem. Não entendi, Milena. Quererem, você não falou quererem. Ah, tá errada, né? Apesar de não quererem, eles concordaram. Isso. Não, tá errado. Eu tô aqui, gente, com o dedo na tela, tentando mostrar para vocês, mas vocês não veem meu dedo. Eu já até imagino, gente. Você sabe que eu gosto de usar um quadro às mãos, né? Então. Imaginaria o Léo batendo com aquela caneta no quadro, assim. Aqui. Ó, vamos retomar aqui, pessoal, senão a gente não vai pro intervalo. Peraí, deixa eu falar uma coisa. Enquanto todo mundo tava apresentando, eu tava pensando, né, como seria legal essas apresentações presencialmente, né? Nossa, seria outra coisa. Seria excelente. Eu ia até de jaleco. Seria excelente. Colocaria no quadro, escreveria, explicaria de forma. Seria excelente. Saudades. Próximo ano vai. Com fé em Deus, vamos ter. Próximo ano a gente vai estar junto, se Deus quiser, né? Olha, vamos letra D. Para mim, basta uma semana de viagem, depois volto ao trabalho. Sim, pera um pouquinho. O C tá certo ou tá errado? O C, professor, ele está certo. Perfeito. Ok. Não, o C está certo. Deixa eu ver aqui. Para mim, ó, uso da vírgula aí. Basta uma semana de viagem, depois volto ao trabalho. Ela está correta ou está errada, pessoal? Essa tá fácil. Eu acho que tá certa. Acho que é só usar o exemplo que a Ana deu na letra B, né? Então ela está correta, parabéns. O dono deixa eu fazer um acréscimo. Peraí, deixa eu fazer um acréscimo, porque eu sou um aluno inteligente, né? Faça. Porque quando tem a vírgula ali no começo, vamos supor, para mim. Você pode pegar esse para mim e colocar lá no final, depois, porque vai dar o mesmo sentido, por isso. Exato. O mesmo sentido, exatamente. Pode também, exatamente, tem certeza. Mas note-se que o mim, ele está no final, entendeu? Você vê? Aqui vamos separar essa frase. Para mim, olha, entendeu? Então ele ficaria no final, porque a vírgula marca o final dessa sentença pequena aqui, né? Pequena frase aqui. Separa. Então, esse tipo de pronome geralmente sempre cabe sempre no final, né? Então, por isso que essa está correta. O mim, não, para eu, não cabe o mim justamente para substituir eu nessas situações. Mas tá certinho aí. É isso mesmo. Isso. Vamos para a letra E última. O dono do cão chamou-o com firmeza, já que não parava de correr. Está fácil, né, gente? Muito fácil. Só tá. Eu trouxe para vocês assim de brinde. Isso aí tá fácil. Está correta ou errada? Não precisa nem analisar muito, tá, gente? Correta ou errada? Certo. Certo. Parabéns. Vamos para a questão 3, então. Mas só como esse o aqui é o pronome pessoal caso oblíquo. Ok? Sim. Chamou? O é o pronome pessoal caso oblíquo. Tá? Ô, professor. Agora. Professor? Oi. Então, como que era? Só pra gente expor a aula, entendeu? Eu, tipo assim, não tô explicando, entendeu? Tudo da maneira, porque era como a gente fosse dar uma aula, mas aqui é que as questões estão bem facinhas, por isso que eu tô passando e perguntando. Mas aqui na sala de aula, se fosse, já teriam aulas anteriores que teriam explicado o emprego de cada palavra aqui, de cada substantivo, de cada adjetivo, de cada... Entendeu? Aí ficaria mais fácil. E como nós estamos tratando de acadêmicos, eu falei, não vou precisar retomar tudo, né, para aplicar. Certo. É só uma retomada para a gente relembrar. Perfeito. E saber como que a minha aula ia ser. Então vamos lá para a questão 4, pessoal. Mas só para você ter uma ideia, é que essas questões aí tá fazendo uma interação na sala, entendeu? Sim. Entendeu? Também a importância disso aí. Por isso que a gente está interagindo com você. Mas a gente entende que claro, que antes de passar tudo isso aí, você teria que ter uma prévia explicação já de outras aulas. Isso. Não, isso é apenas como um exemplo, né? Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui seria depois do conteúdo já todo
aplicado, né? Aí daria isso aqui todo final de aula para, não as mesmas, né? Lógico, mas para eles memorizar, entendeu? Mas como aqui é só para expor, né? Como que eu daria aula, então eu estou fazendo só isso. Levando em consideração que todo mundo aqui já é quase um professor, porque eu já me acho meio professor. Mas Eu já é acho que assim. Vocês já são professores. Você é o mais professor de todos nós. Ai, que dó. Todos nós. A Ana também é uma ótima professora. Não, a Ana que teve, eu lembro final do semestre do ano passado, a Ana que explicou a matéria pra gente. Tá vendo? É, a gente não estava entendendo. Ai, obrigada, alunos. Não, Ana, agora sou eu que sou professor, dá licença. É, Vamos para a questão número 3. Relacione as colunas usando os pronomes de tratamento. Ó, isso aqui foi muito fácil, é muito fácil, então é rapidinho, né? Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Excelência. Primeiro, usado para bispos e arcebispos. Qual que é, gente? Vossa Santidade. Vossa? Santidade. Santidade. Isso. Letra D. Para oficiais até coronel, funcionários graduados, pessoas de cerimônia. Como que é, gente? Vossa Senhoria. Vossa Senhoria. Letra, deixa eu ver aqui. Certinho, parabéns. Uso para príncipes, arquiduques e duques. Muito fácil. A Vossa Alteza? Oi? É Alteza? Alteza? Isso. Porque a parabéns. majestade seria... Majestade seria usada para reis e imperadores. Então, tá vendo, gente? Relacionou a coluna, que facinho, passa aqui. Mamão com açúcar. Complete, agora a questão 4, tá, pessoal? Complete os espaços com pronomes possessivos. André levou... Esse... Ah, é possessivo, desculpa. Possessivos. Não. André levou... Meu carro? Isso, para consertar. E esqueceu... De pegar? Não, e esqueceu minhas, pronome possessivo, minhas luvas, no banco. Entendeu? Gostaríamos de deixar Minha herança para Minha filha. minha filha. Exatamente. Os pássaros deixa faziam... eu fazer uma observação aqui. Esse Sim. gostaríamos de deixar, não seria nossa herança, já que gostaríamos de estar no plural, Isso, nossa herança. para Deixar nossa filha. É. Entendeu? Porque tem que concordar, ó, com o sujeito aqui. Com o Ó, sujeito. Gostaríamos, quer dizer, no caso, gostaríamos, está como se fosse assim. Nós gostaríamos, está o pronome só assim implícito, né? Nós gostaríamos de deixar a nossa herança, quer dizer, nossa, porque não pode ser, tem que ser nossa, né? Uhum. Porque se fosse singular seria, gostaria de deixar a minha herança, é singular. No caso, a herança não pertence a uma pessoa só, pertence à família, já que A tá, mais. gostaríamos no plural, né? E Isso. para a nossa filha, quer dizer, a filha do... A não ser que... Aí tem que concordar, nossa, porque é possessivo. A filha pertence ao casal, no caso, né? É a minha apreciação, não sei se vocês estão de acordo. Sim, tem, porque aqui tá no plural, né? Então tem que... Com certeza. Isso, vocês errou essa, tá, pessoal? Os pássaros faziam ninhos e deixavam limpo para... Esse é um pouquinho... Faziam seus ninhos e deixavam para seus filhotes. Isso. Exato. Márcia virá acompanhada de... seus? Seu, não no plural, no singular. Márcia. Isso.
Irmão e Seu. primo. Isso. Exato. Se esta rua fosse... É muito fácil. Minha. Eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante só para o meu amor passar. Não, mas aqui tá um detalhe, volta um pouquinho. Ai, meu Deus. O que é isso? Se essa rua fosse agora minha, tu mandavas ladrilhar, aqui tá o tu. Como é que ficou essa? Não seria... Se essa rua fosse sua, tua, porque tu... aí tu mandavas ladrilhar. Eu acho que seria isso. Eu acho, né? Me corrige se eu tô errado. Eu acho que sim, porque os do tu, né, não tá na primeira pessoa aqui. E a primeira fase também tem uma questão aqui, uma duvidazinha para falar com vocês aqui. Porque veja bem. Essa daqui? Por exemplo, veja só, André levou, né, carro para consertar e esqueceu, e ele esqueceu, no caso, como é que ele... Aqui teria que ser assim, André levou o seu carro para consertar, esqueceu sua lua no banco. Não, o André levou o meu carro para consertar e esqueceu suas luvas no banco. Aliás, minhas, ou minhas luvas no banco. Não, acho que é suas mesmo. Não sei. E daí aí ele foi... Não, vamos Então, lá para a seguinte. Acho que agora essa aqui é a última, tá, pessoal? Relacione as colunas de acordo com a função sintática dos pronomes possessivos. Ó, os seus são maiores. Esse aqui é um pronome predicativo do sujeito, objetivo direto, vocativo sujeito, ou passivo, ou agente da passiva. Eu acho que você está exigindo um pouco demais de mim já. Esse aqui, gente, peraí. Isso aí eu teria que relembrar. Predicativo, agente da passiva. Mas suas aqui tá fácil. O que é, então? Suas é sujeito, né, professor? Os seus é sujeito, né? Isso. Sujeito. Exato. As vantagens são tuas. Seria o quê? Que é ser vocativo. O ser é vocativo, isso aí tá claro. O ser é vocativo, tá claro. E a B? As vantagens são tuas. Agente da passiva? Não, agente da passiva seria o E. As vantagens são tuas. Seria o E, não? Esse aqui é o predicativo do sujeito. Tuas é o predicativo do sujeito. Porque o tuas ele é predicativo da vantagem que seria o sujeito. Isso. E aí vocês já falaram. A gente da passiva é o E. Agora tem a D. Casa, só tenho a minha. Qual que é? Objeto direto. Objeto direto. Parabéns, pessoal. Vocês foram muito bem nos exercícios. O professor percebeu que vocês fixaram bem o conteúdo, tá bom? Agora a gente vai... Não, gente, desculpa, eu tenho que falar com o professor. Então, essa seria a atividade para fixar. Aí, por meio dessa atividade, eu daria uma nota, né, de participação e desenvolvimento do aluno. E a minha prova, professor, seria um texto aonde os alunos teriam que identificar, logicamente seria um texto muito bem elaborado, que ele é tão bem elaborado que eu não consegui nem elaborar para trazer aqui hoje, mas ele é muito bem elaborado. Vai ter que achar todos os pronomes, tanto pronome de tratamento, pronome possessivo, pronome de... Deixa eu voltar aqui. Peraí. Pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronome demonstrativo, e teriam que identificar todos esses pronomes e falar o porquê. Essa seria minha avaliação, tá, pessoal, para vocês. O porquê que aquele pronome é pessoal, o porquê é de tratamento, o porquê é demonstrativo, o porquê é possessivo.
a minha aula, a minha avaliação, né, a minha prova, no caso, seria essa. E essa foi a minha humilde aula para vocês. Terminou. Pode ir pro recreio. Valeu. Mas tá bom. Muito boa aula, principalmente a parte das atividades foram excelentes, né? A parte desenvolvida em sala de aula é excelente. Valeu mesmo. Gente, vocês estão de parabéns, né, pela apresentação de vocês. E eu sabe como falei sempre para vocês, né? Não existe nada perfeito, tudo é melhorável, né? Sim. Com boa, mas vocês podem melhorar. Quer dizer, nunca vocês devem sempre procurar melhorar aquilo que já tem. Se é bom, para ficar melhor. Se é melhor, para ficar melhor ainda. Esse é o objetivo de um professor. Valeu, gente, a apresentação de vocês. E vamos esperar para o próximo ano, vamos ver como será, né? Espero que seja presencial e prepare-se para o estágio, né? E vocês revisem material, troquem informações, material entre vocês. O professor... Se tiver alguma coisa para vocês, eu mando para vocês aí. Oi. Então, já semana que vem já é a prova, né? É. Aí vai ter uma... O senhor vai dar uma revisãozinha, assim, ou não vai precisar? Eu acho que não vai precisar não, viu? A prova tá bem tranquila, viu? Porque vocês... então... Eu dei para a prova, eu acho que eu coloquei 6 para a prova, cada questão 1,5, e o restante a prova que vocês vão ter vai ser a prova interdisciplinar que vocês fizeram, né? Vai ser essas aulas que vocês deram e aquelas atividadezinhas que estão lá no AVA. Então tá tranquilo para vocês a prova. Eu acho que não vai precisar não. Caso vocês queiram, a gente pode fazer. Pode pegar uma semana aí. Se tá tranquilo, né? Caso vocês queiram, a gente pode fazer. Pode pegar na quarta-feira aí, à noite, né? E a gente dá uma conversadinha. Mas acho que não precisa não, viu? Vejam a prova. Se tiver alguma dificuldade, vocês falem comigo, tá bom? Beleza. Então tá. Então tá. Esqueça de mandar para mim o plano, tá? Ah, sim. Vou mandar. Pode ser pelo WhatsApp? Então, no grupo. No grupo de prática. Pode ser lá. Então tá. Beleza, professor. Eu mando sim. Então, gente, valeu, então. Uma boa noite para todos. E boa prova para vocês. Obrigado, professor. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Obrigado pela participação na aula, tá? Valeu, tchau. Tchau. Nada, 10 pontos. 10 pontos para vocês.